Fala galera, nós vamos começar agora o assunto de acústica. Então nas aulas anteriores a gente finalizou a parte de ondulatória, com os fenômenos ondulatórios, experimentos e tudo mais. E agora nós entramos na parte de acústica. E a acústica, cara, trabalha com som. Falou acústica, todos os fenômenos relacionados ao som. É ondulatória voltada para o som. Primeira coisa, a gente tem que classificar o som. O que é o som? É uma onda mecânica ou eletromagnética? A gente já viu que o som é uma onda mecânica, ele não se propaga no vácuo. Uma onda mecânica, ele é longitudinal, a vibração dele ele vai fazendo isso daqui, né? Se propaga para frente, vibra para frente e para trás. Ele é uma onda tridimensional, então ele se propaga se eu estiver num campo aberto, numa situação ideal, sem nenhum anteparo de reflexão, e eu dou um berro, ele se propaga tridimensionalmente, com uma forma esférica. Uma forma esférica, porque eu berrei aqui, imagina que eu sou uma fonte de som, né? Ele se propaga para todos os lados. Coloca na sua mente assim como se fosse o disparo daqueles fogos de artifício. Quando ele explode, cria aquela bola de luz. Aquela bola de luz que você vê dos fogos de artifício, o som faz a mesma coisa. Ele se propaga de forma esférica da mesma maneira. A gente só não consegue ver. Então a gente vê a luz, mas o som está fazendo a mesma coisa. O que nós chamamos de som vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz se chama infrassom e acima ultrassom. Eu tenho um aplicativo aqui, vou mostrar para vocês. Peguei uma caixinha de som. Não tem muita qualidade, né? Não é um JBL, mas ele é legalzinho. Eu vou deixar ele sempre próximo ao microfone. Então vou instalar abrir o aplicativo aqui, instalar não, né? Abrir. Tá aqui. Vou ligar aqui em 440 Hz. 440 Hz é a nota Lá. Então vamos dar um play aqui, vamos ver. Hz. Esse som você está ouvindo legal. Vamos alterar a frequência. 150 Hz. O microfone já fica bem menos sensível. Agora não pega nada, tá em 47 Hz. Vou aumentar o volume, vamos ver. Ó, o microfone não capta. É uma frequência muito baixa. Vou estourar meu alto-falante assim. Então assim, para eu poder tocar uma frequência bem baixinha, eu preciso de um subwoofer, que é um alto-falante grandão. Aqueles grandões, eles tocam bem frequências baixas. Esse não toca bem não. Mas ele toca legal frequências altas. 2000 Hz. 7.000 Hz, 12.300 Hz, 16.000 Hz, olha que legal. Eu não estou escutando esse som. Eu estou com 42 anos. Eu já não escuto mais acima de 16.000 Hz. Com o passar do tempo, você vai ficando surdo dos sons agudos. Só que eu sei que esse som foi captado pelo programa que está gravando, porque eu estou vendo a barrinha. Quando eu coloquei ele de frente no microfone e faço um silêncio, a barrinha vai lá embaixo. Agora eu vou ligar o som. O microfone detecta e detecta fácil. Eu não ouço. Eu não escutei nada dos 16.000. Se você ouvindo essa aula escutou, parabéns, você ainda está escutando 16.000 Hz. Acima disso é pouca gente que escuta. Então a gente coloca o limiar da audição em 20.000, mas são poucas pessoas que escutam até 20.000. Esse programa ele também gera acima de 20.000. Não, ele não gera. Vamos ver se eu consigo aqui 25.000. Não, ele trava em 20.000. Né? Eu vou gerar um som de 20.000, vamos ver.
Eu não ouvi. Talvez tenha detectado alguma coisa, mas eu não ouvi. 20 mil é o limite desse programinha. Acima de 20 mil já se chama ultrassom. Tá? Acima de 20 mil, como eu não sei se está funcionando ou não, deixa eu desligar o alto-falante, vai que fica o barulhinho. E você ouvindo, né? Legal. Ultrassom. Animais se comunicam e ouvem ultrassom. Cachorro acho que vai até 30 mil Hz, 40 mil Hz. Morcego vai até 150 mil Hz. Ele também emite ultrassom. Ele emite e recebe o reflexo. Ele trabalha com ecolocalização. Ele manda 150 mil, reflete nos obstáculos que tem à frente dele e ele ouve aquele ultrassom refletido. E com isso ele consegue voar e tem uma precisão incrível. O trabalho que o morcego faz, a ecolocalização, é muito parecido com o aparelho de ultrassonografia. É por ecolocalização também. Então eu mando um ultrassom que reflete lá no feto ou reflete algum órgão, no caso que eu esteja fazendo o exame, e eu consigo fazer o mapeamento desse órgão, desse bebezinho que está lá dentro, desse feto que está lá dentro. Detalhe, aquele gel que eles passam na pele, ele serve para evitar o contato com o ar, porque o ar amortece demais o ultrassom e ferra toda a imagem. Então aquele gelzinho serve para o contato perfeito entre o transdutor do ultrassom e a pele da pessoa. Tem animais como o elefante que emitem infrassom pela tromba. Eles geram infrassom e é uma vibração que se propaga no chão e se propaga a grandes distâncias. Então ele consegue encontrar uma manada, ou uma manada encontra um elefante perdido a mais de 30, 40, 50 quilômetros trabalhando com infrassom. Infrassom não é audível para gente, ultrassom não é audível para gente. Cachorro ouve ultrassom. Então se você colocar, por exemplo, 20 mil no seu celular, que é um som que você não está ouvindo, e se tiver um cachorro com uma audição boa, ele fica meio bravo, ele fica meio invocado, porque você manda o som, aquele som incomoda ele. Como o celular tem pouca intensidade, não vai danificar nada a audição do cachorro, só enche o saco dele, ele vai ficar meio bravão com você. Legal, sabemos o que é o som e sabemos as frequências do som. Nós temos agora qualidades fisiológicas do som. A primeira delas é a altura. Cuidado, quando a gente fala que um som está alto, não é botãozinho do volume. Isso não é volume. Um som alto é um som agudo e um som baixo é um som grave. Novamente, alto significa um som agudo. Baixo significa um som grave. Ficou claro isso para você agora? Fizemos um testezinho, uma edição aí. No aplicativo no celular, eu vou mandar um som baixo. Como eu desliguei o alto-falante, o som vai sair aqui mesmo. Aqui, um som baixo. Ele capta. Ó. Agora um som alto. Isso é alto. Parece aquele sorveteiro, né? É a criança brincando mesmo, né? Legal. Ficou claro isso? Não vai confundir com o botãozinho do volume, hein, cara? O botãozinho do volume tem a ver com a intensidade. Então, a intensidade está relacionada com a amplitude, com a quantidade de energia que a onda está transportando. Um som forte é um som de muita intensidade. É o que eu estou fazendo com a gravação agora. Eu estou estourando o volume lá em cima, estou dando um ganho, isso é um som forte. Agora é um som fraco. Estou jogando o volume da gravação lá embaixo e estou mandando um som fraquinho para você. Isso é amplitude. Além disso, tem mais uma qualidade do som. Chama-se timbre. Então vou dar uma limpadinha no quadro e vamos mostrar para você o timbre. Timbre é a terceira qualidade do som. Está relacionado com o formato da onda. Então cada instrumento musical, cada aparelho tem o seu timbre característico. Vou pegar um equipamento aqui, quer ver? Ó, isso daqui é um diapasão. Um diapasão acústico. E ele toca 440 Hz. Coloco no meu ouvido e ouço ele. Vamos ver se o microfone tem sensibilidade. Aí, eu encosto ele numa tábua de madeira e ele aumenta a amplitude. Presta atenção nesse som.
Agora presta atenção nesse som. Esse segundo que eu coloquei foi o som do diapasão e o outro foi o som do aplicativo. É o mesmo som, porque os dois estão a 440 Hz emitindo uma onda senoidal. Isso é o diapasão. Agora olha a diferença. Eu vou trocar o timbre da onda. Ligo. O microfone está captando. Vou trocar o timbre. Essa é uma onda quadrada. É a mesma frequência, só que ela é quadrada. Triangular. Dente de serra. Eu estou trocando... Irritante esses barulhos, né? Eu estou trocando o formato da onda. Então, o diapasão é isso daqui. Depois eu te mandei uma onda, um timbre quadrado. Um timbre triangular e um timbre dente de serra. Tá aqui, ó. São formatos diferentes da onda. Lógico que esses daqui são produzidos de maneira artificial, por programas. Instrumentos musicais, cada um tem o seu timbre. O violão tem um timbre, que é um formato de onda, o violino tem outro, o piano tem outro. Então é a identidade sonora. Timbre é a identidade sonora que tem a ver com o formato de onda. Acústica. Som vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Qualidades fisiológicas do som. Altura, que tem a ver com a frequência. Intensidade, que tem a ver com o volume, com a amplitude da onda. E timbre, que tem a ver com o formato da onda. 3 qualidades fisiológicas. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da intensidade e do nível sonoro. A intensidade de uma onda tridimensional como som, né? Lembrando, som, uma onda tridimensional. Ele é dado pela seguinte expressão. Intensidade de uma onda tridimensional é igual a potência dividido pela área. Potência pela área. E isso daqui é dado em watts por metro quadrado. Tá? Isso é intensidade. Intensidade de uma onda tridimensional é a potência pela área e é dada em watts por metro quadrado. Só que eu falei agora há pouco que o som se propaga de maneira esférica, como se fossem calotas esféricas crescendo. Fiz uma analogia com uma explosão de fogos de artifício. Então a área em questão é a área de uma esfera. Os alunos têm o hábito de esquecer as fórmulas de esfera. São duas fórmulas importantes, área de esfera e volume de esfera. A área de esfera é 4πr² e o volume de esfera 4/3 de πr ao cubo. Ó, no cantinho aqui, ó. Depois eu vou apagar. Área 4πr², volume 4/3 de πr ao cubo. Ah, professor, eu confundo. Não tem como confundir. Área tem que ter uma dimensão quadrada e volume tem que ter uma dimensão cúbica. Não tem como confundir uma fórmula com a outra. Ah, eu confundo. Não, se é cubo é volume, velho. Se é quadrado é área. Então, nessa fórmula de intensidade, a intensidade vai ficar a potência emitida por 4πr². Olha só que legal. Vamos fazer uma tabelinha. Não precisa nem tabelinha, vou colocar aqui embaixo. C. Distância. A distância é esse R aqui. Duplica. Se a distância duplica, o I cai. Quantas vezes? Se isso daqui duplica, como está elevado ao quadrado, a intensidade cai 4 vezes. C. Distância triplica. A distância triplica. O I cai 9 vezes. Tá? É uma função do inverso do quadrado. Estamos trabalhando com uma função do inverso quadrado. Se a distância duplica, a intensidade cai 4 vezes. Se a distância triplica, a intensidade cai 9 vezes. A gente pode fazer uma experiência. Pega uma trena.
Tem uma trena. E eu vou marcar aqui 40 centímetros. Mais 40, vou ter que começar aqui da pontinha do quadro, que senão não vai dar. 40 centímetros, mais 40, mais 40. Tá aqui. Ó, vou botar um pontilhado aqui e um pontilhado aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar nosso alto-falantezinho nessa posição. Vou ficar com o meu microfone aqui, depois aqui e depois aqui. Só tem um problema, eu não vou alcançar. Então eu já vou deixar ele ligadinho. Bluetooth mode. E vou colar ele aqui no quadro. Mais ou menos na altura do meu microfone. O que seria da física ser uma fita crepe, hein? Legal, ó. Microfone na mesma altura dele. Vou ficar aqui, depois aqui, depois aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou dobrar a distância, depois eu vou triplicar a distância. Quem vai gerar o som? O meu celular. Qual frequência? 1000 Hz. É uma frequência que a gente é mais sensível, 1000, 2000, tá? Irritante, né? Senoidal, ficou bom agora. Não vou mexer no volume, hein? Vou deixar ele sempre igualzinho. Primeiro som, distância D. Esse foi o som 100%. Dobro a distância. Eu tenho a sensibilidade ali na minha tela do som. Tá mudando quase nada. Dobra a distância, ó, quer ver? Tá aí. Ó, se a nossa audição obedecesse intensidade sonora, quando eu tripliquei a distância, você teria que estar ouvindo um som 9 vezes menos intenso. Eu tenho certeza que você não ouviu, porque eu estava acompanhando a intensidade da captação do som. Não mudou quase nada. Apesar dessa equação ser correta, nossa audição não obedece a ela. Nossa audição obedece a um negócio chamado nível sonoro. Então, bora apagar e falar sobre nível sonoro. O nível sonoro são os famosos decibéis, galera. Inclusive tem um aplicativo na sua loja de celular, tanto faz se é iPhone, se é Android, chama Decibelímetro. Decibelímetro. Vou instalar o bichão aqui e a gente vai ver quantos decibéis nós temos no ambiente. São todos aplicativos, tipo, bem, a memória que eles usam é bem pequenininha. Já está instalando aqui e a gente vai fazer alguns testes sobre medidas de decibéis. E você vai ver que não obedece àquela fórmula da intensidade e potência pela área. Como que esses decibéis foram criados? Trabalho empírico, cara. Você vai testando a audição das pessoas com exames de audiometria, pega lá uma galera de voluntários e vai fazendo esse tipo de teste. Depois você vai encontrando uma função matemática e um estudo teórico que represente esses testes. Então o nível sonoro ele é totalmente testado para a nossa audição. E lógico que tem um trabalho todo teórico por trás. Permite, tá aqui, ó. Silêncio total. (40 decibéis). 40 decibéis significa área residencial silenciosa ou parque. Muita parte dos 40 decibéis é o ruído do próprio computador. Agora, olha eu falando.
Blá, 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 estou falando, blá, 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 caraca, tá dando em torno de 80 decibéis. 80 decibéis é uma rua movimentada, um alarme. Eu sou uma rua movimentada, um alarme. Só que, cara, uma nave espacial decolando são só 180 decibéis, não sei se foca, acho que não foca, que é o texto que está aqui embaixo. 180 decibéis é uma nave espacial decolando. Então você tem que ter em mente que nos decibéis, 200, 300 decibéis são coisas bizarras. Eu nem sei se 300 decibéis, que tipo de som que poderia ser gerado a 300 decibéis, não tenho a menor ideia, nem se é possível. Então numa prova de vestibular, se você pegar uma questão objetiva, lembra disso. Nave espacial decolando, é 180 decibéis. Você fica surdo há muito tempo, esse som pode matar você. Sacou? Ah, tem uma resposta que fala que um determinado som gera 1000 decibéis. Não gera, não tem troço que gera 1000 decibéis, 500 decibéis. Não tem. Lembra disso daí. O nível sonoro, que são esses decibéis, é uma escala logarítmica. Tá? Nível sonoro é uma escala logarítmica. Ele tem essa carona aqui, ó. Beta, que é o nível sonoro, é igual a 10 log de I por I0. Sabe a escala Richter de terremoto? Obedece a mesma função, só que a escala Richter de terremoto não tem o 10. Então, teve um terremoto de escala 6, 5. É a mesma conta. É a intensidade do terremoto dividido pela intensidade padrão. A nossa intensidade padrão, o I0, se chama limiar da audição. O limiar da audição, ele vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Cara, é uma potência muito pequenininha, uma intensidade muito pequenininha. 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Isso significa 0 decibéis. 0 decibéis. Opa, então quer dizer que existem decibéis negativos? Sim, cachorro escuta decibéis negativos. Cachorro escuta menos 20, menos 30 decibéis. Cachorro bom, cachorro que tem audição boa. Eu tenho um cachorrinho safado aqui em casa. Bonzinho pra caramba, não escuta nada o bichinho. E é novo ele, cara, é um Shih Tzu. Chega o carro, já tô ouvindo o carro faz tempo e lá, dormindo, né? Agora, se você pega um cachorro, um cão de caça, que a genética dele é pra isso, esses bichos são espertos, só que tudo estressado, né, cara? O carro tá a 1 quilômetro da casa, o bichinho já tá esperto ouvindo. Por quê? Porque ele ouve decibéis negativos. Então lembra, hein? 0 decibéis não é vácuo não, hein, bicho? 0 decibéis é limiar da audição. Podem decibéis negativos. Esse é o I0, que é o padrão. O I é a intensidade, é a potência pela área que está sendo emitida. E a resposta aqui, o beta, vai dar em decibéis, né? A unidade disso daqui é dB. A unidade dB. Agora cuidado, hein? Vamos pegar o seguinte. Um exemplo. Uma pessoa gritando. Uma pessoa gritando gera 70 decibéis. Tá? Ela não está gritando tão perto como eu estava, tá? Ela está mais longe. Por isso que gera só 70, porque eu estava falando e estava gerando 80. Uma pessoa gritando gera 70 dB. Vamos fazer essa conta aqui, vamos ver qual é a intensidade que a pessoa gerou. Então eu escrevo 70 igual a 10 log de I por 10 a menos 12. Aqui, eu tenho que fazer essa conta. Primeira coisa que eu posso fazer é cortar um zerinho do 10 com um zerinho do 70. Passo a limpo. 7 é igual a log de I por 10 a menos 12. O log é base 10. Quando a gente não escreve nada, é base 10. Como que se resolve o log? Ó, vou lembrar aqui na minha matemática. Log de A na base B é igual a X. Eu não sei se na matemática eles usam isso, mas log de A na base B é igual a X. A base elevada ao logaritmo
é igual ao logaritmando. Esse número aqui é o logaritmando. Então, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. É assim que faz. Então, a base é 10. 10 elevado a 7. 10 elevado a 7 é igual a i por 10 a menos 12. Isola o i. Vai ficar 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Tá aí. 10 a menos 12 com 10 a sétima vai dar 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Essa é a intensidade gerada por uma pessoa gritando longe, lógico, longe desse equipamento. Essa pessoa deveria estar aí, sei lá, uns 10 metros. Uns 10 metros de distância, uma pessoa gritando gera isso. Agora eu quero saber quanto que gera duas pessoas gritando. Duas não, 10. 10 pessoas gritando. Vão gerar quantos decibéis? O que vários alunos fazem no vestibular por não saber essa matéria é uma regra de 3. O cara mete uma regra de 3. Cara, não pode. Não pode. Se você fizer uma regra de 3, 10 pessoas gritando gerariam 700 decibéis. Só que um ônibus espacial decolando gera 180. Como é que 10 pessoas gritando vão gerar 700? Não pode. E os vestibulares sempre colocam resposta que dá na regra de 3. Então, uma questão de vestibular. Uma pessoa gritando gera 70. Quanto que é 10 pessoas gritando? Na letra A do teu vestibular vai estar 700. Cara, vamos supor que você não vai lembrar como é que faz o log, mas regra de 3 não pode. Calcula a regra de 3 e elimina aquela resposta. Você vai chutar em outra. Na verdade, lembra, cara, acima de 200 decibéis é um troço bizarro. Bizarro, não tem como. Então os vestibulares vão trabalhar com essa quantidade para baixo. Vamos apagar o quadro e vamos fazer aqui agora um mapinha. De 10 pessoas, 100 pessoas e 1000 pessoas. A gente sabe que uma pessoa gera 10 a menos 5. Se uma pessoa gera 10 a menos 5, 10 pessoas é só multiplicar por 10. Ó, uma pessoa, a intensidade é 10 a menos 5 watts por metro quadrado. 10 pessoas, 10 a menos 6 watts por metro quadrado. 100 pessoas, 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Ou, ao contrário, né? Aqui é 10 a menos 4, aqui é 10 a menos 3. Foi mal. Porque eu estou colocando mais pessoas, a intensidade vai aumentando, né? Legal. E 1000 pessoas. (10 a menos 2 watts por metro quadrado). Já ficaria difícil, tá? Você conseguir juntar essas 1000 pessoas para emitir um som só. Então, na teoria até dá, mas na prática não seria exatamente assim, não. Aqui a gente viu que gera uma pessoa 70 dB. Esse daqui, eu faço a conta assim. Beta igual a 10 log de 10 a menos 4 por 10 a menos 12. Não precisa usar propriedade de log não, tá? Dá para resolver aqui de boa. Você pega essa potência de 10 que está embaixo, joga para cima, ela vai positiva, vai ficar 10 a 12 com 10 a menos 4, que vai dar 10 a oitava. E o log de 10 a oitava, na base 10, é 8. Tá? Por quê? 10 elevado a quanto vai dar o 10 a oitava? 10 elevado a 8. Então, isso daqui dá 8 vezes o 10, 80 dB. 10 pessoas só aumentaram para 80 dB. 100 pessoas. 10 log de 10 a menos 3 por 10 a menos 12, que vai dar 10 log de 10 a nona, porque sobe 10 a 12 positivo. Log de 10 a nona é 9, isso vai dar 90 dB. 1000 pessoas, beta igual a 10 log
de 10 a menos 2 por 10 a menos 12. 10 log de 10 elevado à décima, que dá 10 e vai dar 100 dB. Você viu como é que é difícil aumentar os decibéis? Eles vão aumentando um pouquinho, então cada 10 vezes intensidade, o número de decibéis só aumenta 10. Ah, o som é 10 vezes mais intenso, então vai acusar 10 decibéis a mais. O som é 100 vezes mais intenso, então vai acusar 20 decibéis a mais. Isso é nível sonoro. É por isso que no microfone não deu tanta diferença. Porque aqui eu tinha um certo número de decibéis. Quando eu tripliquei a distância, a intensidade caiu 9 vezes. O número de decibéis não chegou a alterar nem 10 decibéis. Como eu estava trabalhando com um som um pouco intenso, a sensibilidade do microfone captou pouca diferença. É pouca diferença. Então, nossa audição obedece a nível sonoro, apesar de que a equação de intensidade é correta. É só o nosso ouvido que não sente aquilo. Se eu tiver um medidor de intensidade sonora e não de nível, ele mede o que a equação fala. A distância dobrou, a intensidade sonora cai 4 vezes. Legal? Essa então foi a nossa primeira aula de acústica, os conceitos básicos de acústica. Na próxima aula a gente vai falar a respeito de ressonância, ondas estacionárias, cordas e tubos. Só que eu não vou colocar tudo na mesma aula, que senão vai ficar muito extensa. Galera, até a próxima aula e eu vou deixar vocês por aqui. Valeu!